É possível que em One Piece exista um objeto tão absurdo, tão fora da lógica do universo, que não deveria nem existir. Um livro que Imu-sama materializa do nada. Um livro proibido, capaz de distorcer o ambiente só de ser aberto. Você já se perguntou o que realmente é ele? Ele pode ser a chave de toda a lógica de poder em One Piece, inclusive das frutas, de sua origem e de seu renascimento. E quando essa ideia entra em cena, tudo muda. Rocks de Shebeck, a Sala das Flores, a busca por duas frutas específicas, a origem dos poderes de Imu e o medo do soberano de um único registro perdido. Hoje, a gente vai mergulhar nessas páginas e entender por que ele pode ser a peça proibida que conecta tudo. E, inclusive, pode indicar o fim de todas as Akuma no Mi. Bem-vindos, meus queridos, esse é o canal Chapéu de Palha, eu sou o Lipe e hoje a gente vai falar sobre um dos objetos mais misteriosos da obra, o Livro de Poderes de Imu-sama, um mistério capaz de estremecer a fundação do mundo de One Piece. A teoria original, o primeiro link aqui da descrição, é do sapito Merlin do Twitter, que eu já trouxe uma teoria dele aqui no canal, agradou muita gente, e agora a gente vai ver se essa faz o mesmo. Aí você me diz no final desse vídeo se esse sapo merece um beijo pra virar um princeso. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo que no final desse vídeo eu quero falar brevemente de Expedition 33, que ganhou tudo esse ano de maneira extremamente merecida. O Livro de Imu, um grimório que não deveria existir. De início, a gente precisa entender o que é um 2 ou até o objeto mais misterioso que já apareceu em One Piece. Aquele livro que Imunku-sama materializa do nada, como se puxasse uma memória do ar. Aquilo é um grimório, que são livros ligados à magia, usados para encantamento, selos ritualísticos e capturas espirituais. Quem é fã de Black Clover, né, tá ligado, e quem manja de Yu-Gi-Oh! Também, mas esconda as cartas da sua vovozinha, porque ela vai achar que é o jogo do Sete Pele. Então vamos lá, o livro aparece do nada, e Imu usa para conjurar habilidades, as páginas parecem vivas, poderosas, o design é ritualístico e o próprio ato de abrir o livro já altera o ambiente. Imu consegue usar o Dome Reverse, o contrato do demônio, levando a influência dos seus poderes à mente de seus oponentes, tomando posse de suas vontades, mas também o vimos utilizar esse livro para materializar armas como pistolas e adagas. A questão é que não existe nada em One Piece remotamente parecido com isso. Pode ser uma tecnologia ancestral? Pode ser, né? Porque é algo que a gente desconhece os limites, mas até então não é tecnologia, não é uma fruta do diabo, não é haki, é outra coisa. E aqui entra a primeira grande expansão da teoria, então abre a mente para dar uma mergulhada nela. Esse grimório é uma versão corrompida do Livro da Vida, que é um arquétipo presente em quase todas as religiões antigas. O Livro da Vida na Bíblia, por exemplo, é um registro celestial dos nomes e da vida das pessoas que receberam a salvação e a vida eterna através de Jesus Cristo, sendo um livro que garante a entrada no reino dos céus. É um registro divino, um catálogo dos fiéis que herdarão a vida eterna como um selo de pertencer a Deus. Cara, um conceito muito lindo, mas na visão do mal, perfeito para ser deturpado por um rabo de seta como Imu-sama. Só que tem um detalhe, o Livro da Vida historicamente é um documento divino com poder de alterar a realidade. Pegou um pouco a ideia? Agora imagina esse conceito 100% corrompido, virado, assim como o Dome Reverse, de cabeça para baixo. Em vez de registrar vidas, ele rouba vidas. Em vez de criar, ele destrói. Em vez de salvar, ele condena. Em vez de libertar, ele domina. E isso casa perfeitamente com Imu-sama, cujo poder é literalmente imposição, domínio, subjugação, inversão, controle, repressão, todo sinônimo aí que você conseguir imaginar. E é aqui que entra o pulo do sapo. E se esse livro for, na verdade, um registro distorcido de todas as Akuma no Mi? O Grimório como arquivo das frutas. A lógica do poder final. Lembra que o Livro da Vida contém o nome e a vida das pessoas? E se esse grimório diabólico recebe o nome e a vida de cada demônio?
E se esse livro, que parece ser uma das fontes de poder de Imu-sama, é na verdade um registro dos poderes dos diabos desse universo, e através dele ele conseguisse extrair o poder de cada uma das Akuma no Mi. Não é uma ideia muito original, né? É uma ideia bem clássica para vilãozão final. Inclusive, no Boku no Hero, que acabou de ter um anime concluído, né? Parabéns por isso, ficou muito legal. Inclusive, tem ali o All for One, que é basicamente essa ideia. E eu não vou me estender aqui, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente já consegue chegar em várias outras obras com vilões finais, por assim dizer, cujo poder é meio que ter todos os poderes, né? Ou roubar os outros poderes. O Senhor Soberano de Mistborn, o próprio Kevin do Ben 10 é meio que assim, né? Enfim, os caras conseguem ter acesso a uma gama gigantesca de poderes devido a algum fator do seu universo. Seja um Omnitrix, seja uma fonte específica, seja uma bênção de nascença, seja através do roubo e no caso do Imu, o livro. E aí a gente vai dar continuidade com os questionamentos porque ainda existem 3 grandes mistérios sobre as Akuma no Mi. Por que elas existem, quem criou e para onde o espírito do demônio vai quando o usuário morre. A resposta mais aceita hoje é aquele papo do Vegapunk sobre o desejo dos homens, algo que a gente vai usar mais à frente, mas que continua sendo um pouco vago, né? Muito aberto. Então a verdade é que não é nada conclusivo. Mas e se o demônio das frutas for um fragmento de algo maior que dá origem a todos os poderes desse universo? Vou explicar. Sabe essa fonte misteriosa que Imu tira seus poderes e que aparentemente não são retratados como Akuma no Mi? Pois é. E se os poderes das frutas partem exatamente dessa mesma fonte? E se eles têm essa mesma origem, como se fosse uma energia ali onde tudo isso, todos esses poderes podem ser extraídos? Basicamente uma fonte específica de todo o poder mágico. E se o meio para acessar esse algo maior for exatamente o que o Imu segura agora, né? Um livro que contém o acesso, entre aspas, de todos os poderes, todos os registros, todas as transformações, um catálogo completo de tudo que a humanidade já desejou ser. E aí que entram alguns paralelos. As Akuma no Mi são literalmente os sonhos humanos realizados, como o Vegapunk explica, e a gente vai ter que dar uma acreditada, né? Então imagina um livro que é como se fosse a enciclopédia das frutas, mas num nível muito superior, onde cada página é uma ambição humana, um desejo antigo, uma forma idealizada em poder, um demônio transformado em poder. Isso não explica só esse conceito de demônio, né, como também explica por que as frutas renascem. Porque enquanto o registro continuar existindo no livro, esse poder continua vivo, funcionando ali como um ciclo, renascendo na próxima fruta e assim eternamente. Quiçá, no final de One Piece, é possível que inclusive todas as frutas do diabo sejam extintas e a gente viva num universo ali sem ter todos esses poderes. Então, nessa ideia aqui, a origem das Akuma no Mi tá no livro, e o livro pertence a Imu. Então a gente entra numa parte mais fanficada nesse momento, mas que é legal, tá? O Imu tem todos esses poderes, todas essas habilidades de fruta, todos esses registros, todo o controle de tudo que tange as Akuma no Mi. Mas não tem só uma coisa, a página que foi arrancada. A única que ele não controla, a fruta cuja existência vai contra o próprio sistema por ele criado. Nika, o deus do sol. O riso no meio do silêncio, a liberdade no meio do controle. Baseado em nada essa questão da página, fora o fato do guerreiro da libertação ser alguém que antagoniza ali Imu-sama e também algo que está além da dominação desse soberano. Eu achei uma fanficada da boa. Tá? Consigo imaginar aqui algo nesse sentido, pegando Imu ali, ter um livro cheio de página e na de Nika simplesmente tá arrancada, enfim. Bonito, 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 dei valor. O mistério da Sala das Flores, o choque entre dois símbolos. E agora que entendemos melhor o livro, vamos para um questionamento. Por que Rox the Shebeck não atacou Imu no Salão das Flores? O cara era ambicioso, inteligente, talentoso, estrategista, violento e dono de uma presença avassaladora, e mesmo assim, ele chegou ali e ele sabia que não poderia fazer nada.
como se fosse o Oden sendo parado pelo Semimaru com a Bari Bari no Mi, mas num nível ainda mais absurdo, porque ele sabia que nem adianta tentar, tá? Nem adianta tentar, nem valia a pena levantar um único dedo ou músculo. E a gente já sabe o porquê disso, porque o Shebek, porque qualquer um que fosse derrotar Imu, precisava de 2 frutas. E sendo bem sincero aqui com vocês, eu já comentei algumas vezes sobre isso aqui no canal, até porque é um tópico que tá realmente em alta no momento, né? Falando da Yami Yami no Mi e a Gomu Gomu no Mi. E a gente vai entrar nesse mesmo ponto agora, mas fica tranquilo, tá? Porque com funcionalidades diferentes do que eu já trouxe e também direcionadas mais especificamente ao livro, tá? Então vamos para um pequeno recap para quem é novo por aqui e já seguimos. O plano de Rox, porque ele precisava de 2 frutas. No flashback do Shebek, sabemos que Rox buscava 2 frutas para atacar o governo mundial. A ideia aqui é que sejam a primeira, a fruta de Nika, a única fruta que Imu não pode controlar, liberdade, livre, guerreiro da libertação, você já entendeu tudo, né? Mas e a segunda, a Yami Yami no Mi, né? A única fruta que anula o poder das demais, entendeu? Ela é a chave que transforma tudo, porque se o Grimório é a fonte das frutas e a Yami Yami no Mi puxa o demônio e anula seus poderes, então ela é literalmente o counter perfeito do livro, a Kryptonita do demônio, o contrafeitiço do registro proibido, o Kairosek do usuário de Akuma no Mi. Ou seja, Rox queria usar a fruta da escuridão para anular o Grimório especificamente, e Nika, bom, Nika a gente já sabe, né? Ele é um counter perfeito para o que parece ser a habilidade suprema do Imu, o Dome Reverse. Imu cria o controle, Nika vem com a liberdade. Imu impõe dominância, Nika quebra as correntes. O cenário final de One Piece. Agora, combinando tudo, Imu possui o Grimório, um livro corrompido com todas as frutas. A Yami Yami no Mi, com o Barba Negra, anula esse Grimório. E a fruta de Nika, com o Luffy, destrói o controle imposto pelo soberano. Igual quando a gente era pequeno, né, e perdia no FIFA e quebrava o controle. Simples assim, conclusão relaxada, esse foi o vídeo e agora você me responde. Daria um beijo nesse sapito pra ele virar um príncipe? Ou não? Ontem à noite tivemos a premiação aí do jogo do ano, cara, Clair Obscur Expedition 33 ganhou tudo de maneira extremamente merecida, foi junto com outro jogo o meu jogo favorito do ano e agora que entra um ponto interessante aqui, cara, eu sou completamente apaixonado por RPG de turno, achei a dinâmica lá com o Parry de Expedition boa demais, o jogo inteiro, cara, a música, a condução, a narrativa é tudo realmente espetacular. E eu também sou apaixonado por puzzles, pô. E esse ano lançou um jogo que, infelizmente, ele não teve uma acessibilidade porque ele era muito focado na língua inglesa, que é o Blue Prince. Gente, sem sacanagem, no que se propõe, esse jogo é espetacular. Ele é genial. Ele e o Expedition 33 foram os meus 2 jogos favoritos do ano, tanto que eu tenho mais de 100 horas em cada um deles. E, diga-se de passagem, eu platinei os 2 porque, cara, eu precisei. Eu comecei a jogar, eu falei, irmão, isso aqui não tem como. Que espetáculo, que coisa sensacional. Então foram os meus 2 jogos favoritos do ano. Amei muito, muito, muito eles. O Expedition ganhou tudo e o Blue Prince não ganhou nada. Isso é curioso pensar que eles tiveram impactos igualmente poderosos em mim e um cara recebeu toda a atenção extremamente merecida e o outro, e eu acho que realmente por falta de acessibilidade, né, por não ser tão jogável em outras línguas, porque tem muita questão de puzzle, de palavrinha em inglês e tudo mais. Cara, é um jogo igualmente genial, se propõe a ser o melhor jogo de puzzle de todos os tempos e consegue, claro, isso se você não contar Shadow of the Colossus como puzzle, né, porque é um jogo de puzzle, Shadow of the Colossus também. E aí, meu irmão, esse aí ninguém rouba o espaço de top 1 da minha vida. Mas enfim, jogos espetaculares. Cara, se você não jogou Clair Obscur Expedition 33, joga agora. Cara, baixa aí, dá um jeito, vai jogar, vale muito a pena, é espetacular. E se por acaso você fala inglês, cara, vai também em Blue Prince, de coração. E se você gosta de puzzle, então, pelo amor de Deus, é um prato cheio pra horas e horas. Você consegue zerar o jogo ali em 20 horas, mas para aprofundar e adentrar ele, 50, 70, 90, 110, 130 e por aí vai. Mas é isso, eu gostaria de verdade de fazer inclusive uma análise completa do Blue Prince, trazer tudo destrinchado, explicado e também justificar o porquê eu enxergo tanta genialidade nesse jogo e fazer o mesmo com Clair Obscur, que assim,
que também tem muito mais conteúdo aí na internet sobre, mas eu também gostaria de dar a minha visão, né, o meu próprio olhar como jogador. No fim das contas, é isso. Quem sabe eu não começo a dar uns palpitinhos ali, no Instagram também, às vezes eu posto umas coisinhas lá falando de videogame. Esse ano, inclusive, joguei pela primeira vez na minha vida Chrono Trigger de 95 e, pô, espetáculo. Começou meio datado ali, eu falei, pô, esse bagulho aqui tá meio... De repente, falei, nossa senhora. Aí, quando eu embarquei, esquece, jogo bom demais. Enfim, compartilhar um pouquinho mais também essa paixão aí que acredito que muitos de vocês também tenham com a plataforma, o joguinho, o gamezinho ali. É isso, galera. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Diz se vai beijar o sapito ou não. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu!